Eu quero pregar sobre um texto que eu falei para a Cris lá na Austrália. Eu falei para ela, vou fazer um estudo. E ela falou, quando terminar, você fala com a gente. Tá bom, Cris, terminei, vou pregar ele hoje. Obrigado. Há poucas coisas que servem um homem nesse mundo ainda, né? Uma delas é abrir potes. Quem é homem aqui que é chamado para beber pó de azeitona? Pesca em calda. Não é você que é chamado? É? Garrafa de água, mulher não pede se abrir? Uhul! É, você fala forte, fala grosso. É homem, cara. Uhul! Eu abro pó de azeitona. Caramba! Né? Bate no medo, assim. Abra comigo. Vamos ler. Salmos 24, 1. Você não é abrir, né? Tá aqui. Igreja moderna. A gente fala atrás aqui, assim. Eu quero falar sobre terra. Porque esse é ano de plenitude, você vai conquistar algo. Você vai conquistar a sua terra. Quero começar assim. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Vamos ler 1 Coríntios 6, 10, 26. Pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Olha só. O salmista fala isso na música, Paulo fala isso em Coríntios. Então, eu quero afirmar com vocês alguns princípios antes da palavra aqui. O primeiro princípio é: toda a terra é de Deus. Amém? Toda a terra é de Deus. Você pode ter comprado sua casa, o governo tem lá um terreno, toda a terra é de Deus. Independente. Deixa eu dar um exemplo dos países árabes. Você está lá nos Emirados, você compra uma casa, a casa é sua por 20 ou 30 anos, dependendo da lei, e ela volta para o governo depois. Porque eles acreditam que quem deu para eles aquela terra foi Deus. Então ela volta para o dono. Olha que conceito interessante. O conceito de que a terra é de Deus. A terra não é nossa. Você pode até usar da terra, mas a terra é de Deus. Então guarda esse princípio. Outro princípio. Salmos 37, 29. Eu gosto dessa comparação de dois termos. Primeiro é: os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Mas aí tem um outro texto, que é Mateus 5,5, que fala... daqui está apagado esse aqui, né? Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a herança por terra. Então, mansos e humildes, herdando a terra. Depois dos 40, você tem que usar o óculos para uma leitura. Sabe como que é, né? Tem, não sabe ainda. Entendi. Tá bom, né? Tá bom. Então, a terra é do Senhor, mas ele fala que os humildes e os justos, os mansos, herdarão a terra. A gente até pensa na vida eterna, no mundo celestial. Mas vamos guardar esse princípio. Os justos, os humildes, herdarão a terra. Provérbios 13, 22. A lavoura do pobre produz alimento com fartura, mas por falta de justiça ele o perde. Olha só. Volta 1, 22. Um versículo antes, por favor. 22. Aí. Homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Olha só. Outro princípio. Aqui eu vou falar que os homens bons, pessoas boas, vão deixar herança para os netos. Olha só. Mundo ocidental, o que a gente fala? Não, eu vou começar a trabalhar a partir da herança dos meus pais. Meus pais estão construindo algo, eu vou partir dali. Em igreja a gente fala isso. Eu quero que os meus discípulos venham do meu ombro para cima. Continuem. Continue o que eu já fiz, não tem que sair do chão. Mas olha o que a Bíblia está falando, que o homem bom deixa herança para os netos. Então eu não deixo para os meus filhos, deixo para os meus netos. Eu estou construindo uma descendência, eu estou construindo algo que dura, que perdura. E aqui vai dizer que os injustos, os pecadores, eles ajuntam para dar para os justos. Então em algum momento, você que é o manso, que é o humilde, que é o justo, vai herdar algo que os pecadores estão construindo. Ainda que seja na vida eterna, porque eles não estarão aqui na vida eterna. Porque essa terra vai existir por um tempo, e depois novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Mas olha esse princípio. Então a terra que é de Deus, que vocês vão herdar, que nós vamos herdar,
vai herdar com aquilo que os pecadores produzem, inclusive, como riqueza. Porque até a riqueza é de Deus. Se tudo que está na terra é de Deus, até a riqueza é de Deus. E o último ponto que eu quero pegar aqui. Levítico 25, 28. Que é a lei do jubileu. Olha lá, mas se não adquirir recursos para devolver-lhe o valor, a propriedade que vendeu permanecerá em posse do comprador, até o ano do jubileu. Será devolvida no jubileu, e ele então poderá voltar para a sua propriedade. Igreja, é assim. Vocês devem conhecer o jubileu. A cada 50 anos, de acordo com a lei de Levítico, para Israel, a terra deveria voltar ao seu dono original. Não a pessoa, mas a família. Então, se uma pessoa, um pai, uma mãe de família, uma geração perde isso, porque essa pessoa fez dívidas, contraiu, administrou mal, a próxima geração, em 50 anos, tem a chance de recomeçar tudo. Essa é a ideia. Deus fez isso pensando que a terra não teria uma má distribuição de renda. Então ele garante, ele não confia no governo do homem, ele no governo divino, ele garante formas para que todo mundo tenha terra. Para que todo mundo tenha uma distribuição, todo mundo tenha bens, todo mundo tenha recursos. Então em Israel, você vai comprar um terreno, ele custa 100 mil reais. 100 mil reais, certo? Você vai comprar. Peraí, mas falta quanto tempo para o jubileu? Pô, falta 25 anos para o jubileu. Metade? Tá, então eu vou pagar 50 mil nesse terreno, tá bom? Por quê? Porque daqui a 25 anos ele volta para você de novo. Era assim que era calculado em Israel as coisas. Porque quando vem o jubileu, quita tudo. Ninguém vai dar mais sua esposa, seus filhos como escravos. Deus garantiu uma forma de justiça. Então vamos revisitar os princípios? A terra de Deus, que nela há, os mansos justos herdarão a terra, o ímpio ajunta para o justo, e no jubileu tudo zera. Tudo volta para a mão das pessoas. E aí, olha só que interessante. Que Deus fez tudo de uma forma tão perfeita, tão acertada, tão justo, tão completo, de que Ele pensa em você, nos seus descendentes, em todos nós que vamos habitar no reino, para que ninguém fique desprotegido. E aí eu quero te perguntar, você está pronto, você está pronta para assumir a terra ou tudo que Deus tem para você? Porque em um ano de plenitude, se Deus derramar tudo que Ele tem sobre você, você está pronto para esse passo? Você está pronto? Isso é muito importante, porque para mim essa é a questão do que eu vou falar aqui hoje. Porque Deus sabe e Ele está te treinando. Cada pessoa difícil que aparece na sua vida é um treinamento de Deus para você herdar a sua herança. O que a gente faz? É uma pessoa difícil no meu casamento, vou divorciar. É uma pessoa difícil na igreja, vou mudar de igreja. É uma pessoa difícil na minha família, vou me trancar sozinho. E você nunca vai ser preparado para cumprir o propósito de Deus e receber a sua herança em plenitude. Assim como o ferro afia o ferro, um homem é o seu semelhante. Você casou com a pessoa certa? Pastor, você não sabe o demônio que é minha esposa. Não interessa. Não interessa, mas Deus sabe o demônio que é você. E tinha que colocar diabo com diabo para dar certo. É o caos. É o caos. É só assim que vai dar certo. Sogra é bênção. Sogra, Deus colocou a sogra para te abençoar. Oh, glória. Recebe. Olha só. Você está preparado? Eu quero ler com você Gênesis 18. Olha só. Olha como é que Deus vê as coisas. Gênesis 18, 27. Eu quero falar rapidinho. Sodoma e Gomorra. Coisa simples. Sodoma e Gomorra. Né? Coisa para abençoar a sua vida. Ó. Mas Abraão tornou a falar. Sei que já fui muito ousado. Não, peraí. Eu te dei errado? 27... Desculpa. É 20.
18, 20. Eu te dei até a referência certa, né? Aí, e aqui eu falei errado. Disse depois o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Senão, eu saberei. Igreja, de tempos em tempos Deus desce a terra. Se a adoração está muito chamativa, Ele fala: eu vou lá. Esse povo está me adorando muito. Caramba, vou lá. Eu gosto de aquele CD Precioso do Daniel Alencar. Eu gosto da primeira música. Ele fala assim: eu quero tocar algo que te faça levantar do trono para ouvir o meu som. Quando eu vi essa música, eu falei: caramba, que cara atrevido de falar que quer tocar algo para Deus que faz Deus levantar do trono. Porque na minha cabeça eu fiquei imaginando Deus levantando do trono, falando: o que esse cara está fazendo? Eu vou lá ver o que é. Imagina, né? A gente estava falando de Caçadores de Deus agora há pouco, né? Deus aparece no culto, aí o povo tudo fica de joelho lá com aquela nuvem, né? Tem que esperar ele ir embora para poder adorar. Deixa Deus ir embora que a gente cultua. Mas, olha só, o texto de Sodoma e Gomorra, Deus está vindo na terra ver outra coisa. Não foi a adoração que chegou até o trono dele, foi pecado. Chegou ao ponto de despertar no trono uma ira de Deus para ele vir julgar Sodoma e Gomorra. Eu vou confessar um segredo para vocês. Eu, quando vou subir no avião, eu já andei de avião, hein? Quando eu vou subir no avião, eu oro. A hora que está entrando pela porta, eu ponho a mão e falo: Senhor, consagra essa aeronave. Obra o sangue do Cordeiro. Senhor, né? Vou colocar a mão no avião. Senhor. Aí começa a lembrar o Senhor. Senhor, lembra aquela promessa que eu tenho vivido? Eu não cumpri ainda, Senhor. O Senhor não me deixaria morrer sem essa promessa, né? Juro pra vocês, toda vez. E teve época que eu morei em outro estado, eu vinha todo fim de semana. Toda vez: Senhor, te entrego meu espírito. E aí eu lembro desse pessoal que fala: Senhor, que o Senhor não venha julgar e condenar pessoas nesse voo. Que afete o voo inteiro. Não, Senhor. Tenha graça, né? Pensou, Senhor, a decolagem, pensou um voo, pouso, né? Se for o dia do piloto... Não, meu Deus, tem o copiloto. Senhor, não venha julgar. Juro pra vocês, eu falo isso. Senhor não venha julgar agora as coisas desse voo aqui. Não gosta do Sodoma e Gomorra, não. A gente foi lá pra Austrália. Quanto tempo de avião um voo mais longo? De Chile até Nova Zelândia. A gente foi direto pra Sydney, né? Foi mais, foi 19 horas de voo. Porque só de voo direto a gente deu 29 e tudo, mas acho que um voo tem 19, né? E tem uma hora que só mar, você só orando. Só ora. Só vai. Não sei se eles contaram pra vocês algumas coisas de lá, mas eu vou até fazer uma pausa aqui sobre o meu moço. Você liga nessa? Não, tem que contar isso pra vocês. A gente tá no voo. A gente ora e tal, eles não bancam aqui, a gente não banca aqui, vai assistir filme. Põe o fone, eu tenho um fone legal que tira o som de fora, vai. De repente esse cara me cutuca. Parabéns, fez aniversário. Obrigado, é meu aniversário, no meio do voo. Mudou o dia do meu aniversário. Olha a piada do Elis. Atualizou, 4 horas depois atualizou, já com a hora de chegada. Já era outro dia. Ele virou e falou: acabou seu aniversário. Eu tive 4 horas de aniversário, igreja. 4 horas de aniversário. Alguém tem 4 horas de aniversário? Podia ser o contrário, né? Na volta, eu ter 36 horas de aniversário, né? Não tive parabéns, não tive bolinho, não tive nada disso. Aí quando chegou lá, nosso plano era: vamos dar um rolê em Sydney. Eu já fiz até um esqueminha pra gente ir lá no mercadinho ali, farmácia com os negocinhos e tal. Cheguei, sem brincadeira. Chegou no hotel, falaram: ó, o check-in é meio-dia, né? Nós chegamos umas 9h30 da manhã. Eu achei estranho aquele monte de gente da China de máscara, porque aqui no Brasil ia ter carnaval, não tinha nenhuma pandemia. Eu vi aquele monte de chinês de máscara e falei: o que não me contaram no Brasil dessa pandemia, desse vírus aí? Beleza. Foi lá no banheiro, lavei o rosto. Quando eu olho pro lado, o cara falou assim: Rogério, pastor, tudo bem? Tô doido para ver sua pregação. E eu pensei: é amanhã o congresso, quem está dando a minha pregação? E eu tô ali lavando o rosto, escovei o dente, com a roupa do voo no banheiro. Aí entra mais um, ela tava nas minhas costas e falou assim:
ó, você já pega um suco lá, começa em 30 minutos. Eu pensei, começa o quê em 30 minutos? Porque eu ia tomar banho, trocar roupa, era um conselho apostólico. Tinha que estar pelo menos cheiroso, né? Uma camisa, eu tava de moletom, sabe assim? Roupa de voo. Você vai ficar 29 horas de avião, você fica lá com roupa confortável. E não é que eu saí e a mulher me deu um crachá. Sua pregação é a segunda. Gente, eu não só perdi meu aniversário, eu me confundi um dia. Porque a gente estava viajando a favor do giro da terra. Então a gente perdeu um dia. Chegou lá no dia seguinte. E eu nem me liguei. Aí eu vou com o olho, tirar as remelas do olho, arrumar o cabelo, que fica bonitinho assim, quando passa gel, e bora! Aí, aquilo que eu falo para os obreiros lá na Geneve, eu tive que viver. Esteja sempre pronto para a sua pregação. Eu imagino Deus dando risada. Vai, fala agora, trouxa. Vai. Esteja pronto você agora. Dá tempo de abrir o computador. Aí eu pensei, aquela piada já era, aquela outra já era, tem que ir direto no assunto. Celular meio descarregado. E foi assim, sem dormir. Foi lá. A pregação mais importante do ano, o conselho apostólico, foi ali, sem dormir. Daquele jeito. Aí conta um pouco sobre o Brasil e vai. Então, é bom quando você fala para os discípulos algo, você tem que viver. Mas então, voltando ao voo, Sodoma e Gomorra, eu sempre tenho essa oração. Porque se Deus fez uma vez, Ele pode fazer de novo. Ele pode julgar a terra. Mas olha só, eu estou falando de julgar o quê? A terra. Deus julgou a terra. Deus julgou uma nação. Deus julgou um povo. Porque o pecado da terra, daquele povo, subiu ao trono. Olha o texto seguinte. Olha a advertência que Deus dá ao povo de Israel antes de entrar na terra prometida. Levítico 18, 27. Você vai tirar foto, meu melhor lado é esse, tá? Eu tenho reconstruído, esse é o lado melhor. E quando tirar foto, dá um toque para fazer o gesto. Pô, tem que fazer o gesto. Pois todas essas abominações foram praticadas pelos que habitaram essa terra antes de vocês. Por isso a terra ficou contaminada. Próximo. 28. E se vocês contaminarem a terra, ela os vomitará, como vomitou os povos que ali estavam antes de vocês. Igreja, lembra do princípio? A terra é de Deus. E quem vai dar essa terra? Os humildes, os justos, certo? Só que aqui a advertência é, ó Israel, vocês vão entrar na terra prometida, mas não façam o mesmo que os outros povos. Senão a terra vomitará vocês. Senão a terra vomitará vocês. Foi uma advertência muito séria de Deus. E nós tínhamos eles já tinham a referência de que Sodoma e Gomorra foi destruído por causa de pecado, porque Deus veio julgar a terra. E agora a advertência é, vocês vão entrar naquela terra, mas não façam os mesmos pecados. Igreja, o Senhor tem promessas de possessão. Ele tem promessas. O Senhor deu promessas para você. Tem promessas na sua vida. Eu gosto muito da palavra plenitude, de pensar que plenitude é algo completo, inteiro. Porque ser íntegro é ser inteiro, não é 0.5, 0.8. E quando Jesus fala, lá vem o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim, quer dizer que ele tinha 0% em Jesus. Jesus era íntegro. Jesus tinha a plenitude do Pai. O Espírito Santo veio sobre ele 100%, porque nele não tinha brecha nenhuma. Ele era 100%. E aí Deus quer o que nesse povo de Israel? Que eles entrem naquela terra e tomem 100% da terra, porque não tem zero de pecado neles. Esse é o grande ponto. O Senhor tem promessas de posse. O Senhor tem palavras de posse. Ele tem propósitos para nós, como igreja, como povo de Deus e como pessoa. Para cada um de nós, cada um de vocês, para mim, Ele tem propósitos para serem cumpridos. Ele tem promessas para serem cumpridas. E elas dependem do quanto eu vou me preparar para cumprir a promessa. Deus tem propósitos. E Deus está altamente comprometido com o reino dele. Ele te dar algo é bônus.
porque Ele te ama. Ele tem poder de te dar porque Ele te ama. Mas o compromisso dele é com o reino dele. Então te dar algo que vai sujar o reino, Ele não quer te dar. O pior cenário, igreja, seria você receber a promessa de Deus, a herança de Deus, e não estar pronto para tê-la. Esse seria o pior cenário. E Deus não muda. O que Ele disse para Israel, isso é a voz da Cris? O que Ele disse para Israel, Ele disse para a igreja. Ele cumpre as mesmas coisas. O Velho Testamento não deixou de existir. O que Ele disse para esse povo, Ele disse para nós. Talvez alguém aqui vai ser um governador de São Paulo, prefeito de Ferraz, vai ser o presidente de uma multinacional. Talvez alguém aqui vai ser um ministro, vai ser um diretor da ONU. E quando se chegar lá, o que você vai cumprir lá? Como é que é a sua santidade em relação às pressões? Para que você não ceda às pressões. O Senhor pode dar plenitude para você? Ou tem algo de Satanás em você ainda, que impede que você receba tudo? Nós passamos a época de falar, se Deus te der um carro zero, você não vai para o culto, você vai para praia. Passamos essa época, gente. Você já entendeu isso? Porque o diabo agora é muito mais sutil. Ele quer te ver subir na presença de uma empresa a uma posição de governo imperfeito, porque ele pode reinar um pedacinho do seu reino com você. Deus não muda. Ele tem todo o poder, Ele te ama, Ele é comprometido com o reino. E Ele não muda. Mas nós temos que estar preparados para isso. Por isso é tão importante o discipulado. Por isso que Moisés teve que trazer uma lei séria para eles. Por isso que Josué teve que dar uma chamada séria neles. Para quando chegasse lá, eles não se corrompessem. Você sabe quem você é? Você está preparado e sabe quais são os seus pontos fracos? Porque o diabo está doido para saber. E geralmente nós caímos em 3 coisas. É dinheiro, sexo e poder. São as 3 coisas básicas de corrupção. Dinheiro, sexo e poder. Sabe? Quem já passou pela situação de ver uma pessoa, sei lá, pode ser um guarda da estação de trem, do metrô, pode ser um gerente de uma loja, pequenininha, mas na hora que a pessoa subiu uma posição de poder, ela virou arrogante. Já não fala mais com o faxineiro. Poder. Quem já viu pessoas caírem em tentações sexuais que eram absurdas? Sexo. Quem já viu uma pessoa ganhar um pouquinho a mais? Você já parou até o dízimo? Dinheiro. São os 3 pontos. São as 3 concupiscências que nós vamos pegar. Eu sei que deu um exemplo aqui, mas vem que dá para vocês esse exemplo. Eu gosto de skate. O negócio é skate. Eu gosto de skate. Eu gosto de esportes, gosto de futebol, gosto de basquete. Mas eu gosto de skate. E eu tenho um skateão carga assim, 4 pneus, amortecedor. E de vez em quando eu tenho chance, eu ando. Eu tô morando num condomínio lá em São Carlos, que é legal, que não tem quase carro. Umas ladeirinhas boas, lisinhas, largas, delícia. E eu, nessa minha juventude toda, né? Essa minha crocância, que tudo, né? Faz crack, tudo. Eu tava andando antes dessa viagem e eu desci tão tranquilo que eu falei, quer saber? Eu vou aumentar essa calibragem aqui, porque o cargo é assim, você tem que saber a ladeira, a largura, a inclinação e o tipo do asfalto, aí você calibra o pneu de acordo com a velocidade que você quer chegar. Tô jovem, 47, mano, é agora. Calibrei um pouquinho mais os pneus, aí furou um, vai arrumar, furou o outro, pega um parafuso, e não andei. Aí machuquei a coluna, fiquei sem andar umas 2, 3 semanas, aí teve a viagem, volta a viagem. Aí ontem eu fui andar. Ontem foi sábado? Não, sexta. Fui andar. Esqueci que tinha calibrado mais forte, né? Mas tomei um tombo. Gostou? Sabe que tombo gostoso? É bom quando você cai que você lembra que você está vivo, né? Tombo bom é tombo que você sai andando depois, né? E estava na ladeira, era noite, tinha dado uma garoinha e tinha uma senhora que falou, cuidado! Porque vi um carro, o carro não me viu, eu virei pro carro, eu virei pra calçada, eu virei errado, quando eu vi tava na árvore, eu pulei na árvore. Saí com a árvore capotando. Delícia!
tombo bom, tombo que você vai feliz pra vida. Fazia acho que uns 15 anos que eu não caía de carbo sério. E aí me fez repensar, né? Será que a calibragem está certa? A roda, a minha idade, né? A largura da rua? E eu estava pensando nessa pregação, vocês imaginam só? Né? De falar a frase: você está pronto para esse próximo desafio na sua vida que Deus vai te dar? E eu caindo, despeito. Agora tem que chegar em São Carlos e mudar a calibragem. Ou não, né? Ou comprar uma geleira nova, talvez, não sei. Mas a pergunta é essa: você está pronto para um novo desafio? Você está pronto para assumir os novos postos de autoridade assim para você? Ou você vai chegar lá e vai cair em pecado? A hora que você chegar na presença da empresa, ou na diretoria da empresa, e vier a primeira corrupção na sua mão, você vai conseguir falar não? Não é? Primeira tentação sexual, ou a 10ª, porque elas nunca vão parar, gente. Nunca vão parar. O nosso adversário não dorme. Ele está o tempo todo querendo armar algo para nós. O tempo todo querendo mudar a calibragem do pneu. Ou a densidade da ladeira, ou mandar um carro de frente. E o que ele quer é ver a gente se esborrachar. Só que você tem orado e pedido: Deus, derrama mais. Deus, eu quero mais. Deus, eu quero mais poder, presença, eu quero mais condição financeira, eu quero mais autoridade, eu quero crescer. E aí, Deus fala para você: então desce mais fundo na minha presença. Então vai lá e obedece seus líderes para ser treinado. Porque na hora que você for o governador, o prefeito, o deputado, o presidente da empresa, o diretor, o líder, você não vai ter tempo de ouvir seus pastores e líderes. Lá tem que estar pronto para falar não para o pecado. Então, para entrar na terra que Deus tem para você, você tem que saber exatamente quem você é, seus pontos fracos e onde ser treinado. Essa vida aqui não é uma vida de diversão. Diversão é bônus. Essa vida é uma vida de cada dia conhecer e conhecer mais o Senhor. Se conhecer e conhecer mais para ser tratado, cuidado. Suas feridas do passado têm que ser saradas, senão o seu presente será afetado. Deus quer te dar a terra que Ele prometeu, mas Ele quer que você não dê vergonha para o nome dEle quando estiver nela. O próximo texto que eu quero, Gênesis 15, 13, por favor. Vamos ler até o 16. Olha só o cenário. Deus prometeu uma terra para o povo de Israel. Está lá a terra. Mas tem habitantes morando naquela terra. E Deus fala o quê? Você vai voltar para aquela terra para tomar posse dela. Mas olha a condição que Deus dá. Então o Senhor lhe diz: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados, será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Olha só, os amorreus estão lá. Eles estão possuindo a terra. Deus quer dar essa terra ao povo de Israel. Por que Deus não dá nesse momento? Porque a maldade dos amorreus não atingiu a medida. Igreja, isso é muito sério. Talvez você vai trabalhar numa empresa 10, 15, 20 anos. E você vai se preparar, forjado. Você vai se preparar em Deus e no conhecimento secular. Você vai estudar, você vai estar apto, você vai ter suas certificações, vai saber lidar com pessoas, conflitos, situações. E vai ter um momento que você vai estar pronto. E aquele diretor, a maldade dele vai chegar à medida. E ele vai ser destronado daquela posição. E aí, por você estar pronto, Deus te coloca naquela posição. Entende isso? Porque foi assim que aconteceu com o povo de Israel. Seus descendentes serão escravizados. Está falando do Egito. 400 anos. 4 gerações de 50 anos.
Mas eles voltarão para essa terra e assumirão a terra no momento em que a maldade dos amorreus chegar no topo, no limite. Lembra Sodoma e Gomorra? O pecado chegou ao trono, Deus vem e julga. Olha agora, Deus está falando a mesma coisa de outra forma. Quando a maldade dos amorreus chegar naquele ponto, eu vou tirá-los da terra, e aí vocês possuem a terra. Isso é muito claro princípio para nós. Você pode virar e falar: Senhor, por que eu não pude ainda ser promovido? São duas perguntas. Primeira, você tem o preparo para isso? Para não envergonhar o nome dele? Princípio, Deus é todo poderoso, Deus te ama, mas Deus é totalmente comprometido com o reino. Se ele te colocar lá, você vai ser a próxima pessoa a oprimir? Entenda isso. Eu lembro de uma experiência muito interessante no passado. Primeira vez que eu fui gerente de uma empresa. Eu estava morando em Atibaia e a empresa era em Atibaia. Uma empresa que tudo era português, inglês e espanhol. E eu era péssimo em inglês, até hoje sou. Terrível. Terrível. Eu sou uma criança de 8 anos falando inglês. Juro pra você. Imagina numa reunião de executivos uma criança de 8 anos. É o meu vocabulário. Espanhol, pior ainda. Mas estou lá naquela empresa e o diretor era muito gente boa. Ele me dava a autoridade de fazer tudo o que eu quisesse, desde que eu entregasse os negócios. E eu chegava cedo, morava em Atibaia, e eu fui fazendo amizade com todo mundo que tinha chance. As senhoras da faxina me amavam. O cara que arrumava uma máquina de café sabia o meu nome. Ele chegava para mim para experimentar: vê o cappuccino, põe mais café ou mais chocolate? Eu amava isso, me divertia. Antes do trabalho, tudo isso acontecia. E aí chegou um dia que chamou uma visita internacional. E o diretor-geral precisava resolver algo rápido. E era hora do almoço. E chegaram no horário que ele não esperava. Tinha que arrumar uma sala de reunião rápido, arrumar café, tudo. Todas as coisas. E ele não achava ninguém. E o povo da logística não estava lá. Suprimentos, não estava. Ninguém estava lá. Almoço. Eu sabia onde as meninas da faxina almoçavam. E eu sabia onde o povo do café também almoçava. E eu fui lá, em minutos estava pronta a mesa para ele. E ele todo receoso. Depois ele me chama e pergunta: como é que você conseguiu fazer isso? Aí eu fui explicar para ele que fazer amizade era mais importante do que ter autoridade. Porque era isso que eu ouvia dos meus pais, era isso que eu ouvia dos meus pastores. A importância de relacionamentos. E naquele momento fez todo sentido. Pergunto: quando você estiver na posição de autoridade, como é que você vai se comportar? Aquelas mágoas do passado, sentimento de orfandade, sem o pai, sem a mãe no passado, opressões do passado, vão vir à tona? Ou você vai colocar tudo que você aprendeu na igreja, nos princípios bíblicos, na mesa? O que você vai pôr na mesa? Quem você é aí dentro? Se você hoje recebesse de Deus 100 milhões de reais, o que você faria? Não precisa falar não, pensa nesse lugar, o que você faria? A minha pergunta só, depois dessa, seria só o seguinte: você disse que você ia orar para perguntar para Deus o que fazer com o dinheiro que Ele deu? Ou você já tem planos aí na sua cabeça? Não é? Porque eu fui fugindo da pregação. Porque a Bíblia diz que nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal para gastar em nossos deleites. Esse reino aqui vai passar, gente. Essa terra vai passar. Nós vamos viver no máximo 80, 90 anos. Depois disso é a eternidade. E você usaria esse dinheiro para quê? Para essa vida aqui ou para a eternidade? Porque você pode gastar todo dia e não vai acabar o dinheiro. E não vai ter satisfação. Percebe como é tão importante que você esteja pronto para receber a plenitude de Deus? E aí o que aconteceu com Israel? Deuteronômio 12, 29, por favor. Lembrando, o pior cenário é você receber a sua herança, receber a sua terra,
sem estar preparado para cumprir o chamado de Deus nela. Pensa isso. O Senhor, o seu Deus, eliminará da sua presença as nações que vocês estão a ponto de invadir e expulsar. Mas quando vocês estiverem expulsados e tiverem se estabelecido na terra delas, e depois que elas forem destruídas, tenham cuidado para não serem enganados e para não se interessarem pelos deuses delas, dizendo: como essas nações servem aos seus deuses, faremos o mesmo. Próximo. Não adorem o Senhor, o seu Deus, da maneira como fazem essas nações, porque ao adorarem os seus deuses, elas fazem todo tipo de coisas repugnantes que o Senhor odeia, como queimar seus filhos e filhas no fogo em sacrifício aos seus deuses. Até o 32. Apliquem-se a fazer tudo o que eu ordeno a vocês. Não acrescentem nem tirem coisa alguma. Gente, para mim é seríssimo. Eu quero fazer uma pausa aqui. A primeira coisa dita aqui é: não queira nem saber como eles adoram os deuses deles. Segunda coisa: não adore o seu Deus como eles adoram. E terceiro: não tirem ou acrescentem nada ao que eu estou dizendo a vocês. São três coisas tão importantes de observação. A Cris falou aqui, né, agora há pouco sobre isso. Que a oração dela no final do louvor, que nós estamos misturados com o mundo de diversas coisas. Qual é a primeira referência que vem na sua cabeça quando tem que tomar uma decisão? Aconteceu algo que você nunca viu antes na sua família. Uma discussão, um problema, você tem que tomar uma decisão. Ou no seu trabalho, no seu estudo. Qual é a sua primeira referência? Você vai na Bíblia? Você está meditando nela de dia e de noite? Porque o texto para Josué fala para meditar nela de dia e de noite. Ou você, não quero julgar, não quero trazer peso, longe de mim trazer peso para vocês. Porque o mesmo julgamento para vocês aqui é para mim. Mas olha só, qual é a primeira referência? É um filme? É uma música? É uma frase popular? É uma lição de alguém? Porque no nosso piloto automático a gente busca a primeira informação. Longe de mim condenar mídia, filmes, séries, novelas, longe de mim. Mas o que fica diante dos seus olhos o tempo todo é o que você busca como referência. Você é capaz de você agir igual o personagem que você admira da novela, da série, do filme, e não agir como um personagem bíblico ou como um homem, a mulher de Deus que você respeita. Olha a importância de andar junto com alguém, porque a gente acaba sendo parecido com quem a gente anda, não é? As más companhias corrompem os bons costumes, e o contrário também é verdade, né? Boas companhias, bons costumes. Só que Deus é tão sábio que Ele orienta Israel falando: vocês vão entrar na terra daquele povo, eu vou destronar eles, vocês vão assumir aquela terra, mas nem queira saber como que eles cultuam, ou como são os deuses deles. Nem queiram saber. E não vão me adorar como eles adoram. Vocês não vão queimar os seus filhos no fogo como eles fazem. Vocês não vão comer carnes de animais repugnantes como eles fazem. Não vão fazer coisas absurdamente estranhas sexualmente como eles fazem. Deus dá orientações muito claras. Deuteronômio é um livro da lei para mostrar o erro, mas ele é claramente uma referência de como Deus pensa, age e vê. Entende isso? E detalhe, aí eu falo para vocês não deveriam comparar essa igreja com outra igreja, porque essa igreja tem uma visão, é própria. Aqui é próprio. Eu lembro da Cris falando no ano passado: para que a gente vai fazer uma festa junina? Não é nossa cultura. Nossa cultura é reino. É isso. Nossa cultura é reino. A gente não deveria copiar o que eles fazem. Loucura fazer Nárnia. Muito louco. Mas imagina, nós não estamos colocando um pastor de padre num casamento falso, pulando a cobra, ai, mentira, entendeu? Não é isso. Percebe? Nós não vamos copiar o que eles fazem.
Pode parecer estranho para você, mas você vai chegar na diretoria de uma empresa, você vai chegar numa posição de governo, e lá tem costumes de como é feito pelo povo que Deus tirou de lá. Eu já falei com algumas pessoas em posição de autoridade política, e a frase é sempre a mesma. Rogério, você não sabe como que é lá. Tem toda uma estrutura. Você está na cadeira, mas quem definiu tudo foi definido muito antes. E eu sempre dou esse texto, igreja. Mas a Bíblia disse que não era para adorar a Deus como eles adoram. É isso. Ah, mas se eu for diferente, vão me matar. É melhor morrer na vontade de Deus do que viver na vontade das trevas, né? Se essa vida aqui não é poder, se essa vida não é valiosa, vamos abrir mão dela, né? É isso. E por incrível que pareça, eu tive essa conversa várias vezes, em várias cidades diferentes. E vou te falar, Israel pecou. Desculpa, dando spoiler, né? Você está assistindo a novela da Record, você não sabia. Mas vou te falar o spoiler da novela da Record. Israel pecou. E fez exatamente isso. E passou as crianças no fogo. Matou filhos no fogo. E fez o que Deus rejeita. E aconteceu o que com Israel, igreja? Foi para o cativeiro. Foi para o cativeiro. Eles fizeram exatamente o que Deus falou para não fazer. Exatamente. Primeiro Israel, depois Judá. E todos foram para o cativeiro. E sabe o que mais me entristece quando eu leio sobre isso? Porque tem duas vezes na Bíblia que eu leio que eu falo assim, Deus, eu tenho que ler de novo esse negócio. Uma é o livro de Juízes. Eu não sei como é que ele está na Bíblia. Porque é só desgraça aquele livro. É só gente ruim. A gente está estudando. Misericórdia! Misericórdia! Ó, quando eu estou lendo a Bíblia inteira, eu me programo para pegar Juízes e ler logo, para passar logo. Porque é ruim. É ruim. Eu não gosto de ler, é o final de 2 Reis, que eles vão para o cativeiro. E detalhe, pior, o livro acaba. O cativeiro acaba. Caramba, acabou o livro. Sabe, é aquele filme que acaba ruim. Caramba, acabou ruim esse filme. A vida é muito pequena para ficar assistindo filme ruim. Eu não assisto filme ruim. Quando tá ruim, eu paro. É verdade. Vinho ruim. Vinho ruim. Filme ruim, vinho ruim. Não vou falar de vinho com vocês, não. Vocês não contaram pra igreja essas coisas, não, né? Rogério, continua, Rogério. Olha o Paul Walker pra ver melhor as caras das pessoas. Juízes. Aconteceu outra coisa engraçada aqui, tá? Outra coisa engraçada aqui. A ideia do cristianismo judaico, né? Lá em casa a gente faz a nossa ceia de sexta. A gente fez com vocês já, né? Legal. A gente senta na mesa e monta tudo lá. Põe pão, suco de uva, faz uma ceia mesmo. Põe grãos. Eu sempre glorifico a Deus por poder ter a mesa vasta, né? É bolo, é torta, é pão, e põe patê, põe tudo na mesa. E aí, vocês falando aqui, né, de fazer na quinta-feira, né? É engraçado isso. O que a gente faz lá? Eu, a Estela, a Nicole e o Arthur. Às vezes eu namorado da Nicole, cabeludo, folgado. Minha sogra mora com a gente, então ela entra, né? Senta na mesa junto. E alguns amigos, às vezes eu convido. Se der algum amigo com problema no casamento, algum pastor com dificuldade, eu sempre convido. Às vezes aparece um outro. Porque eu gosto que eles vejam a gente rindo na mesa e comendo. E aí na hora que eu paro tudo no final, para orar. Aí eu abençoo minha esposa. Eu abençoo minha filha mais velha, abençoo meu filho, abençoo minha santa. Depois eles oram por mim. E aí a gente vai um abençoando o outro. Como Deus falou para fazer no sábado, né? Quando sexta-feira como anoitece. A gente não dá nenhum nome para não assustar ninguém. Mas aqueles amigos que vieram e viram, sabe se viram a pessoa com o olho arregalado, de falar, puxa, faz sentido isso aqui? Ao invés de ficar discutindo por causa do controle remoto, que tal se a gente abençoar um ao outro? Sabe, porque lá em casa a Nicole está sem trabalhar agora. A faculdade dela é faculdade de medicina, glória a Deus, que ela passou e está lá. E é período integral. Mas ela estava trabalhando.
trabalhando até um tempo atrás. Trabalhando numa empresa pela internet. E o Arthur trabalha. Então ele faz faculdade de período integral também, para a glória de Deus, né? O Arthur faz engenharia aeronáutica e trabalha também. Faz alguns trabalhos pela internet. Então eu abençoo eles como profissional, como filho, como estudante, futuro marido, futura esposa. Abençoo, olhando no olho. E eles fazem isso comigo, a gente faz isso com os outros na mesa. E a gente tem que resolver essas diferenças. E se tiver alguma discussão, já pedir perdão antes da ceia. E a gente vai abençoar o outro. E aí quando vem alguém de fora, vocês estão falando na cidade, vocês falaram. Trazer alguém para dentro da sua casa. Porque é na mesa que se fala a verdade. É na mesa que você vê quem é a pessoa. É comendo junto. Sabe comendo junto? E a gente faz isso porque é a direção que Deus deu de como tem que ser a vida de família. Comer na mesa e abençoar. Não é assim? E aí quem não está fazendo, a gente mostrando a nossa vida, eles entendem que vida de cristão não é só culto. É mesa. É família, é casa. Isso vai ser a favor e contra você, viu, igreja? Também, tem que pensar nisso. É a favor porque você vai ser abençoado, vocês vão ver. E é contra porque vão aprender a usar isso contra você também. Se a sua filha tiver que pedir algo importante, vai ser antes da ceia. Você acha que não? Bom, eles não vão ver a gravação, né? Mas quando o menino foi pedir a mão da minha filha em namoro, o que ele fez? Ele apareceu lá na mesa com o Anderson e com a Cris. Falei, que raiva, logo agora que ele veio falar aqui. Aí eu pensei depois, fé Nicole, que eu tenho certeza que ela fez. Falou, vai antes da ceia, vai lá. Vai lá perto dos amigos deles, que ele vai ficar aqui, calminho. Eu queria matar ele. Mas aí, a sua referência vai ser o quê? Porque a gente está buscando a referência na Bíblia. E como Deus ensinou o povo a ser. Mas se você encher a sua cabeça com filmes e séries e músicas e internet, e esses vídeos intermináveis, e o algoritmo do YouTube tem demônio, se você vê um vídeo de algum assunto, ele dá 10 vídeos do mesmo assunto, e você acha que é Deus. Não, Deus me revelou agora aqui que a Terra é plana. Só vem terra plana, terra plana, terra plana, terra plana. E a gente fala para você, ó, eu fui para a África, depois fui para o outro lado, assim, ó, e dá a volta. Ele fala, mentira, o YouTube falou que é mentira. E ele fica dando... E aí a sua referência fica no quê? Nesses vídeos na sua cabeça. E é o vídeo, e é a série, e você não vai na Bíblia. E na hora que acontece algo, que tomar uma decisão, sua decisão é no que está diante dos seus olhos. E qual foi a orientação de Deus? Não copie esses povos. Não adora como eles adoram. Não cultua como eles cultuam. Nem saiba o que eles fazem. A orientação era nem saber. Em outro momento da Bíblia vai falar para nem pronunciar os nomes dos deuses deles. Entende? Olha como isso é sério. Porque a nossa referência tem que ser um reino. Você conhece alguém de Deus? Cola nessa pessoa. Não é idolatria, nem imitar. Mas cola nela, aprende como ela faz. Vai na casa de alguém na quinta-feira comer. Aprenda como eles comem. Olha como eles falam de Deus, como eles oram na mesa. Sua família está uma bênção. Então traz alguém para comer na mesa com você. Para aprender com você como é que é. E aí você se interessar pelo que você se interessa. Isso é pregação. Quando o seu testemunho na mesa faz sentido. A pessoa quer estar onde você está. E ela vai vir aqui com você. Por quê? Porque a sua mesa tem presença de Deus. E atraiu ela. Amém? E é isso. Israel condenou, imitou as nações. Foi condenado. Foi para o cativeiro. E vai lá no 2 Crônicas 36, 21, por favor. Eu pulei uns 4 textos, né? De propósito. Porque eu falei, mencionei eles aqui. E aí, igreja, tem algo que é dolorido para mim ler. A terra desfrutou os seus descansos sabáticos. Descansou durante todo o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completaram, em cumprimento da palavra do Senhor anunciada por Jeremias. Igreja, o que quer dizer isso? Isso quer dizer que durante todo o tempo que Israel esteve na terra prometida, Israel não cumpriu um mandamento de Deus, que era fazer a terra descansar a cada 7 anos. Entende isso? O pior que pode acontecer para você, vou repetir isso.
o pior que pode acontecer com você é você tomar posse da sua terra prometida sem estar preparado para governar nela. Deus tinha dito que a terra deveria ser cultivada por 6 anos. E o 7º ano seria o descanso para a terra. A terra geraria por ela mesma e descansaria. E depois mais 6 anos plantada. E o 7º ano descansaria. Um mandamento simples de ser seguido. Porque o que é o descanso sabático? É igual ao dízimo. Você só cumpre ele quando acredita. Você tem que acreditar que 90% do seu salário rende mais do que 100%. Porque você deu 10% para Deus. Isso é dízimo. O que é descansar? Ou um dia, ou um ano nesse caso. É acreditar que Deus vai prover para você. Isso é triste de ler. Porque durante 490 anos, Israel não obedeceu esse mandamento. E não deixou a terra descansar. Igreja, 490 anos. Quantos anos Israel roubou da terra? Quanto que era o descanso? 70 anos. 490 por 7, 70 anos. Te pergunto, quanto tempo Israel ficou no cativeiro, Babilônia e Assíria? Quanto tempo? 70 anos. Se você não cumprir os mandamentos de Deus, o peso vai cumprir os mandamentos. Se você não está descansando, talvez você vai para o hospital descansar. Entenda isso. Você tem que estar preparado para cumprir o seu propósito e poder receber a plenitude de Deus. Senão, você vai para o cativeiro. Lamento dizer isso. Mas só tem 2 caminhos possíveis: cumprir ou cativeiro. Mas Deus é bom. Deus é bom? Você não entendeu isso, pessoal? Deus é bom? Amém. Você não fala o tempo todo mais? Deus é bom? Por quê? Eu tenho que perguntar. Entendi. Meu Deus. E por Deus ser bom, Ele pensou numa restauração para a terra. Vamos ver Romanos 8, 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Igreja, olha só. Quando a terra ela é contaminada em Sodoma e Gomorra e o pecado chega até o trono, é a terra contaminada. E aí Deus fala em Deuteronômio, você não vai fazer o que os povos originais da terra fazem para não contaminar a terra. E eles fizeram, e a terra foi contaminada. E essa terra geme. Ela geme. Porque um dia passou um homem para essa terra. Como diziam os judeus, judeus convertidos, um homem que encarnou a palavra de Deus. Ele viveu ela inteira. Para os judeus convertidos, eles falam que Jesus, ele é a Torá ambulante andando na terra. É como se fosse uma Bíblia andando, é Jesus. E esse homem andou restaurando por onde passava. E ele levanta um povo que segue ele para restaurar por onde anda. Jesus está andando hoje na terra? Não está. Mas quando nós juntos nos reunimos, nós somos o quê? O corpo de Cristo. Nós somos Ele andando na terra. A igreja é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. E nós representamos Ele andando pela terra para restaurar. E a terra está gemendo com grande expectativa, aguardando que a gente se manifeste. Deus quer ver você, nós manifestarmos Ele nessa terra. E essa é a grande importância, igreja. Porque nós não nascemos para ficar no cativeiro. Nós nascemos para cumprir nosso propósito. Eu disse aqui, ou você cumpre o propósito da plenitude,
ou se você não estiver pronto e receber a sua herança, é cativeiro. Mas tem que identificar onde você está. Onde é que você está? Qual é o ponto que você está hoje? Você é o quê? Alguns vão falar, na real, eu me sinto mais aquele escravo no Egito, pedindo para Deus a terra prometida, porque eu estou preso ainda lá nos meus medos do passado. Se esse é o seu caso, a sua oração tem que ser: Senhor, revela onde Jesus está agindo na minha vida para que eu possa segui-lo como meu libertador e sair desse cativeiro. Porque tem pessoas que vão falar: ó, minha vida não está legal, eu ainda vivo com as dores do passado. Isso é Egito. Você precisa conhecer o libertador. Não é Moisés, não, é Jesus. Ele quebra o seu cativeiro, ele quebra o seu Egito, ele muda a sua vida. Ou você pode falar assim: olha, eu já conheci Jesus, já dei passos com ele, e hoje eu estou num deserto. Hoje eu não vivo a plenitude, hoje eu vivo a escassez. Eu tenho contas, tenho dívidas, estou no deserto, passo por aperto, eu não sei administrar o que eu tenho. Qual que é a sua oração? Senhor, me ensina o que eu tenho que aprender nesse deserto, para que eu possa chegar até a minha terra prometida e fazer bom uso dela, de dar testemunho nesse lugar. Igreja, todo mundo tem períodos de deserto, tá? Você está passando por ele? Deus quer te ensinar algo, porque é no deserto que você aprende as lições, para que nunca mais tenha que passar por essa situação de novo. Cada vez que você pensar, estou no deserto, pense: Senhor, o que eu tenho que aprender aqui nessa situação difícil? Lembra? O ferro afia o ferro, o homem é semelhante. Deus coloca pessoas difíceis em nossas vidas para nos treinar para o nosso propósito. Deserto é treinamento. Talvez você pense assim: olha, eu estou conquistando a minha terra prometida, eu tenho visto a bênção de Deus, eu tenho sido promovido, minha vida financeira está melhor, minha vida emocional está melhor, minha família está melhor, estou tomando posse da terra prometida. Qual que é a sua oração? Senhor, me ensina a ser um bom discípulo de Cristo, para que na hora que eu estiver na posição de autoridade, eu não escandalize o seu nome, para que eu não ceda ao pecado dos antigos habitantes da terra, para que você não vergonhe o nome de Cristo. Ou você pensa assim: Senhor, eu assumi aquela posição, eu tomei aquela terra, e eu estou em pecado, eu estou no cativeiro hoje. Eu assumi a terra que o Senhor tinha para mim, eu estou na posição de autoridade, e aqui, meu casamento está indo embora, meus filhos não me obedecem, eu estou menos ativo na igreja. Senhor, as bênçãos vieram sobre mim, eu não soube administrar. Senhor, eu admito que o diabo está reinando em uma área da minha vida, eu estou no cativeiro. Qual que é a sua oração? Segunda Crônicas 6:36, por favor. Nós vamos ler até o 39. Para aqueles que já estão na posição de autoridade e não conseguiram fazer um bom trabalho. Leia comigo isso. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e ficares irado com eles, e os entregares ao inimigo, e este os levar prisioneiros para uma terra distante ou próxima, se eles caírem em si na terra para a qual foram deportados, e se arrependerem e lá orarem, pecamos, praticamos o mal e fomos rebeldes. E se lá eles se voltarem para ti de todo o coração e de toda a sua alma, na terra de seu cativeiro para onde foram levados, e orarem voltados para a terra que deste aos seus antepassados, para a cidade que escolheste, para o templo que construí em honra ao teu nome, então dos céus, lugar da tua habitação, ouve a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa, perdoa o teu povo que pecou contra ti. Igreja, eu acho que
Eu acho que essa deve ser a oração mais difícil para se fazer. Quando você reconhece que você saiu do caminho de Deus, tendo recebido as bênçãos dele. Sabe? Quando você percebe que você experimentou Jesus, experimentou o poder do Espírito Santo, recebeu a bênção, foi abençoado, e ali você pisou na bola. Eu acho que deve ser a mais difícil de se fazer, porque nesses anos todos, essa é a situação mais rara que eu vejo as pessoas voltarem. Quando elas já experimentaram. E Deus deu sabedoria para Salomão para fazer essa oração na consagração do templo. Do segundo templo. Primeiro templo. De Salomão falar que um dia esse povo seria escravizado, estaria no cativeiro. E lá eles caírem em si e admitirem: pecamos, erramos o alvo e perversamente procedemos. Salomão fala de 3 tipos de pecado. Ele fala do pecado corriqueiro, você fez algo errado. Ele fala do pecado de não ouvir a voz de Deus e ir por um caminho que Ele não espera de você, errar o alvo. E ele fala do comportamento perverso, que é quando estabelece uma raiz de amargura por causa do pecado. Um é o cara que falou uma bobagem, por impulso, ele pecou. O outro é o cara que tomou uma decisão longe de Deus e acabou com o dinheiro da família, sei lá. E o outro é um cara que está em adultério. É um comportamento de pecado estabelecido. Mas fala que os 3 casos, se eles caírem em si e eles orarem, Salomão pede que Deus ouça do seu trono e que Deus olhe para esse povo com misericórdia e que Deus quebre a força do seu pecado e Deus os traga de volta à sua presença. E Salomão não tinha algo que nós temos, que é Jesus. Deus está a uma oração de distância do pecador. Uma oração. Não importa o tamanho do pecado, do desvio do caminho. Não importa. Não importa se você está cativo no Egito, está no deserto, se você já está no cativeiro babilônico aqui, cativeiro desse mundo. Não importa o tipo do seu pecado. Nós estamos a uma oração de distância de Jesus. Tudo que Deus quer é uma consciência de pecado, de reconhecer o quanto somos pecadores, um reconhecimento completo: Senhor, eu sou pecador e estou em pecado. Não interessa a origem do pecado, não interessa o tamanho do pecado, interessa a causa do pecado. Ele já construiu para você um caminho de volta. Ele quer ver você andando em plenitude. Ele quer que você tome toda a herança que Ele tem para você. Mas Ele quer que você se arrependa dos seus pecados e seja completamente preparado, preparada para tomar posse dessa terra que Ele tem para você. E Ele não quer que lá você envergonhe o nome dEle. Então agora é a hora. Igreja, não existe como você se preparar quando você está na ação. Aqui, ó, eu estou pregando para vocês. Eu não tenho como agora estudar o que eu vou pregar. Todo preparo, ele é antes da ação. Para você assumir a sua posição de governo, eu sei para você, o seu preparo é antes. O seu preparo é antes. Reconhecer os buracos na sua armadura é antes. Olha só. Capacete da salvação. Olha o que lemos hoje. Você não tem que perder a sua certeza de salvação. Você tanto faz se você vai ser governador, prefeito, deputado, presidente, diretor de uma empresa, dono de alguma coisa, ou vai ser um guarda da estação de trem. Tanto faz. Ou menos, se você vai ser um pai ou uma mãe, que é uma posição de autoridade. Um marido ou uma esposa, posição de autoridade. Você não pode perder tempo pensando em ter a salvação. A salvação é uma consciência. Eu sou pecador, eu reconheço, confesso,
Eu recebo Jesus. Já tem salvação. É agora, Ele banca a sua salvação. A sua preocupação tem que ser em desenvolver nele. Então, Deus te protege, capacita a salvação. Nenhum dardo agora vem com dúvida de salvação para você. Você não tem como deixar de merecer algo que você nunca mereceu. Não é por ser bonzinho que você é salvo. Você é salvo porque tem Jesus. Você entregou sua vida para Ele. E Ele perdoou seus pecados. Salvação não é questão de discussão aqui. Nenhum julgamento que tem em Apocalipse é sobre salvação. A salvação é definida aqui, no seu posicionamento. O julgamento lá é de condenação de obras ou do que você fez no reino. Capacete de salvação. Veste Ele. Não fica pensando em salvação. Recebeu Jesus. Pensa no reino agora. Pensa em santificação, consagração, busca, profundidade e se preparar para assumir a sua herança. Se Deus te prometeu que você tem uma posição que Ele vai te dar, vai estudar, vai se preparar para que Ele possa te dar. Eu lembro a primeira vez que tive a palavra, Deus falou para mim: você vai trabalhar. Tem tempo ainda? Quanto tempo é? Tem tempo? Pode ir? Tá bom. Eu vou, hein? Eu vou. Eu acho que você falar algo aqui ainda. Olha só. Eu trabalhei até de madrugada na empresa. Pode andar? Ou não pode andar? Pode andar, né? Andar? Tô andando. Eu trabalhei até de madrugada numa empresa. E aí eu podia entrar mais tarde. Morava em Itaquá ainda, hein? Não, faz tempo. E aí eu lembro que eu fazia devocional. Falei, quer saber? Vou entrar depois do almoço. Fazer devocional demorado, vou ficar aqui. Saí de madrugada da empresa. E aí... Apareceu na grandão assim. E aí... eu ouvi uma voz falando assim, ó: pega um papel e a caneta, eu quero falar com você. Era Deus falando comigo. Primeira vez que eu vi ele audivelmente. E as informações? Você vai para Brasília, vai acontecer isso aqui, assim, você vai para o exterior fazer isso e isso, você vai construir algo para mim assim, assim, assim. Essa folha está em casa, num plástico. Deus falou isso, o que eu fiz? Bora se preparar. Chamei a Estela, contei, bora se preparar. Quando eu estou em Brasília, eu venho pregar num culto em Mogi, um cara me falou: eu vejo você viajando, se prepare. O que eu fiz, igreja? Adivinha? Tirei o passaporte, comprei mala. Aí eu comecei a caçar a profecia. Eu queria ver ela acontecer. Eu fui vendo nos meios, nada acontecia. Quando eu descansei, eu estou um dia com a boca aberta no dentista, toco o telefone e o cara falou: você conhece tal coisa? Conheço. Tal coisa? Conheço. Tal coisa? Conheço. Quer fazer um trabalho em Dubai? Juro pra vocês, naquela época eu não sabia onde era Dubai. Eu achei que era Mumbai, na Índia. Já fiquei me vendo de bigode, indo, camisa xadrez. E ele perguntou: tem passaporte? Tenho. Era uma terça. Você pode vir na sexta-feira? Posso. O que você precisa? Eu estava sem trabalhar. Peguei meu último salário, multipliquei por 5, pedi um carro, internet e um voo para minha família. Ele falou: sexta-feira tá no seu e-mail tudo já. Foi assim. Deus fala, o que você faz? Você se prepara. Se prepara. É isso. Eu me vejo com um carro indo fazer visitas. Você tem carta? Porque Deus não é louco. Não é louco, não é louco. Não. Deus não é louco. Que isso, gente? Que isso? Se eu não sou bom dar meu carro para vocês sem carta, imagina Deus. Não vai dar. Não vai dar. Não, eu me vejo, dirigindo uma escola infantil. Você fez pedagogia ou administração? Menos dois? Não, eu me vejo indo para missões. Sério mesmo? Sério mesmo? Eu amo missões. Eu tenho outra pregação sobre missões, se quiser. Amo missões. Primeira pergunta é: você arruma a sua cama em casa? Não, porque não arruma a cama não vai para missões, gente. Você vai deixar a cama desarrumada na porta da outra pessoa? Você vai morar? Não, porque não arruma a cama não vai para
missões. É simples. Você fala inglês, fala espanhol, vai missões aonde? Porque amo a África. Eu vou te falar, não é bonito não. É gostoso ver missões, ver as pessoas se converterem, né? Deus cura um monte de gente, uma bênção. Não é bonito não. Você não vai conhecer vinhas na Austrália não, missões. Isso não acontece. Então assim, Deus falou o que você vai fazer. Você se vende numa empresa, você é diretor de uma empresa, você é dono do seu próprio negócio. Você já sabe onde é o Sebrae? Que dá o curso de formação de empreendedores? Já? Você conheceu um negócio paralelo? Foi lá conhecer? Você se vende num mercadinho, uma quitanda. Você conhece alguma quitanda de algum amigo seu ou parente, você dá uma olhada como que é, para você aprender? Porque Deus fala, Deus tem promessas de possessão. A posse da terra vai ser dos humildes e dos justos. Mas Ele pode dar para você a terra? Entende isso? Ah não, o que queima no meu coração é que eu não aguento ver essa política corrompida de Ferraz. Bênção. O quanto você estuda sobre isso? Quantas ondas você ajudou para você poder entrar na política de verdade mesmo? O que você fez na faculdade? Fez administração ou economia? É para ser político. Você vai ter que fazer uma boa pós-graduação em gestão de políticas públicas. Ou não sabia disso? Você acha que ser político é fazer igual o faz chover? Você está tocando violão na chuva e acha que vai para lá dentro e vai fazer uma grande coisa? Deus pode fazer, pode usar fazer lá, mas o que você vai fazer lá? Porque eu conheci um cara que entrou na política, não aqui, mas em Itaquá, que quando ele descobriu que tinha que fazer um ofício e argumentar com os outros para conseguir instalar uma luz mercúrio numa rua, ele cansou. Só de saber disso. Na empresa, eu vou falar para homem, tá? A mulher adapta para o seu discurso. Você está preparado para ser diretor da empresa que você trabalha? Está preparado para ser diretor sério? Sério, preparado? Quando vier um cara e falar que o contrato é de 250 mil, se você assinar 50 a mais, ele fecha com você, o que você vai fazer? Não, eu estou de boa, ó. Meu casamento é estável. Mas você viu aquela secretária da sala, do lado? Que vai ficar em cima de você todo dia, aquela secretária? Doido para acabar com o seu casamento? Você está preparado para isso? Porque o mundo lá fora é assim, igreja. Porque o último diretor lá saiu com a secretária. E o anterior também. Olha o texto de Deuteronômio. Não faça como aqueles povos fazem. Para ser homem de Deus, mulher de Deus, em posição de autoridade, você tem que estar preparado. Por isso que terça-feira tem estudo bíblico. Por isso tem discipulado na igreja. E é só por isso. Para que quando você esteja na posição de autoridade, pode ser um professor na escola. Entende isso? Um professor na escola. Você vai ter autoridade sobre jovens. Quem sabe com essa autoridade? O que vai ser da sua vida naquele momento? Estão me entendendo? Deus tem promessas. Deus te ama. Ele tem poder. Deus não mudou. Mas Ele é altamente comprometido com o reino dele. E Ele não quer que você escandalize o reino, exercendo o seu papel sem autoridade, sem preparo para ter essa autoridade. Amém? Vamos orar? Você viu que agora eu fiquei quieto. Falei, vamos orar, eu fiquei esperando ver o que acontece. O povo vai ficar de pé, a banda vai vir. Eu estou meio perdido aqui ainda, para saber. Eu achei que você falasse que Deus é bom, você fala, tentou. Tem que ter, né, Paulinho? Tem que ter. Eu me vejo fazendo 2 orações, igreja. Vamos entender o que Deus quer fazer. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o Espírito Santo venha sobre nós. Porque nós queremos, Pai, cumprir todo o teu propósito nessa terra.
Nós queremos viver para ver o bem do Senhor nessa terra. E nós queremos, Pai, ser instrumentos do Senhor para que esse bem nos alcance. Nós te pedimos perdão, Pai, por gastarmos os teus recursos com aquilo que não é bom. Por não agirmos, Pai, com responsabilidade, como bons mordomos de tudo que o Senhor colocou em nossas mãos. Família, casamento, filhos, estudo, trabalho, negócios. Queremos te pedir perdão, Pai, porque fomos corruptos em pequenas coisas, e não sendo fiel no pouco, o Senhor não nos vai nos colocar sobre o muito. Pai, nós acreditamos plenamente que esse é um ano de plenitude. Então vem, Senhor, e restaura a nossa armadura. Senhor, que ninguém tenha dúvida sobre a sua salvação. Restaura, Pai, o capacete da salvação. Pai, nós queremos ser justos, completamente justos diante de Ti. Restaura, Pai, a couraça da justiça. Queremos ser verdadeiros, Pai. Andar na verdade, doe o que doer. Falar a verdade em amor. Sermos sinceros. Restaure em nós, Pai, o cinturão da verdade. Pai, nós queremos, Pai, por onde andarmos, sermos anunciadores das Suas boas novas. Nos reveste, Pai, dos calçados do Evangelho da Paz. Nós queremos, Pai, pela fé, vencermos todo ataque do inimigo. Permanecemos de pé no dia mal. Restaure em nós, Pai, o escudo da fé. E queremos, Pai, estar prontos para a Sua batalha no dia a dia, usando a Tua palavra, Pai, para avançar e dar passos de acordo com aquilo que o Senhor espera de nós a cada dia. Restaure em nós, Pai, a espada, a espada da palavra, a espada do Espírito. Restaura a Tua armadura em nós, Senhor. Pedimos perdão, porque pecamos, porque erramos o alvo, perversamente procedemos, Senhor. Então eu quero orar agora especificamente, Pai, pelas pessoas que estão em prisão, aqueles que estão no Egito, vivendo na dependência do álcool, da droga, do cigarro, vivendo, Pai, no Egito, que ainda não conhecem o Jesus libertador. Peça perdão a Ele, igreja, pelos seus vícios. Vícios de TV, de série, de filme, de novela, dos pecados habituais, a pequena mentira, do falar mal. Peça o sangue de Jesus sobre você, o libertador, o cordeiro que foi morto, o sangue que te livra do julgamento. Senhor, eu quero orar agora para os meus irmãos que estão no deserto, lutando, Senhor, para sobreviver, para entrar na terra prometida, vivendo na escassez financeira, na escassez emocional, na escassez de saúde. Senhor, livra os meus irmãos do deserto, que eles possam, Pai, entender a lição que o Senhor está ensinando, para que sejam aprovados nessa prova e possam entrar na herança que o Senhor prometeu para eles, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, muda a história dessas famílias, Pai. Em nome de Jesus. Te pedimos, Pai, pelas famílias que estão em cativeiro, pessoas que estão em cativeiro, entraram na herança, assumiram a posição de autoridade, tem negócios, tem dinheiro investido, tem empresa, tem cargos de autoridade, de liderança, professoras, seguranças, guardas, diretores, gerentes, empresários liberais, políticos, mas que lá, no seu chamado, ministros do louvor, da palavra, da dança lá, nos seus chamados, caíram em pecado.
e não conseguem retornar aos seus caminhos. Então vem, Senhor, sobre eles agora. Vem com o teu Espírito Santo, que é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Vem com o teu Espírito Santo, que nos projeta para cumprir toda a vontade de Deus nessa terra. Para que possam, Pai, confessar os seus pecados. Confesse a Ele agora, igreja. Confesse os seus pecados. Admite que você não fez o melhor uso daquilo que o Senhor te deu, colocou em suas mãos. E peça perdão a Ele. E peça que o Espírito Santo te restaure. Você está num lugar profético de despertamento. Nessa casa, o Brasil desperta. Nessa casa há despertamento. Nessa casa ninguém vai dormir nas trevas. Nessa casa ninguém vai dormir no pecado. Desperta, ó tu que dormes, e o Senhor te restaurará. Que haja despertamento em sua vida. Que você possa confessar os seus pecados, e o Senhor vai te restaurar a posição de filho. O Senhor troca as suas sandálias. O Senhor troca as suas vestes. Ele põe um anel no seu dedo. Ele te chama de filho. Ele te leva para o churrasco com seus irmãos. E você vai comer na mesa como filho e não como servo. Porque o Senhor hoje restaura o seu chamado. Você sabe o que é com você que eu estou falando? Ajoelha no seu lugar e recebe a restauração de Deus. Você sabe o que é com você que eu estou falando? O Senhor hoje restaura a sua sorte. Você não fez bom uso do que Ele te deu. E Ele fala: aqui é lugar de restauração, de recomeço, de despertamento. Você não vai viver na mentira. Você vai viver na verdade. E hoje Ele restaura os seus caminhos e te recebe como filho. Peça para Ele a restauração. Peça para Ele a restauração. Fala: Senhor, é comigo. Eu sei que é comigo. E eu não vou voltar para casa no mesmo pecado. Ajoelha onde você está e fala: Senhor, eu quero hoje o despertamento. Porque minha vida hoje não cumpre todo o chamado que o Senhor me deu. Você está sentindo Ele trocar suas vestes. Estica a sua mão para Ele colocar o anel no seu dedo. Os anjos estão aí, trocando as suas vestes. Você está dizendo: Senhor, me perdoa, porque eu não fui discipulado, eu resisti. E agora eu estou vendo que eu não tenho estrutura para a posição em que eu estou. E o Senhor te diz: eu sempre soube, e eu não deixei de te amar. E o meu poder é maior do que o seu pecado. Desperta, ó tu que dormes, diz o Senhor. Aí de joelho no seu lugar, o Senhor está te tocando. O Senhor está te tocando. Ele está renovando seus sonhos. Ele está renovando seus sonhos. Cheira baracanace sora. Cheika na salabarash kurere balase. Cheika na so. O Senhor troca suas sandálias. Você andou tanto por aí, está com os pés cansados. Olha o anjo fazendo uma massagem no seu pé. Sente o alívio do cansaço. O Senhor tira esse jugo pesado dos seus ombros. E Ele põe um colar leve de Jesus. É um colar leve que Ele põe. Ele tira esse peso das suas costas. Oh, Sheikha Nassa Labarase. Ele muda a sua história hoje. Ele reescreve a sua história. O Senhor diz que nada é impossível para Ele. Ele não jogou fora o seu chamado.
Você vai escrever as músicas que Ele falou. Você vai viajar para onde Ele falou. Você vai assumir a liderança, sim. A sua vida não vai ser escassez. Sua vida vai ser fartura. Sua vida vai ser plenitude. Ele prometeu para você. Ele falou que você teria para dar para os outros. E hoje você pede emprestado. Ele te diz: se conserta, porque tudo vai mudar. Eu estou esperando o seu posicionamento para mudar tudo na sua vida. Tudo. 100% na sua vida. O seu passado, porque até o que você viveu hoje de manhã já é passado. Ele diz que o seu passado ficará como um filme na lembrança, porque nada tem a ver com o futuro que Ele tem para você. Porque os seus filhos serão ministros da palavra de louvor. Os seus filhos serão missionários. Os seus filhos vão construir no reino. E o sinal da besteira na sua vida será herança para os seus netos. Nada é impossível para Ele. O pior cenário seria você assumir essa terra e não estar preparado. Então Ele quer você preparado. Dias de preparo. Você vai começar a anotar a palavra do seu pastor e sua pastora, e vai anotar no caderno para trabalhar cada palavra, porque é dias de preparo para ter a plenitude. E na área que você já está preparado, já vem a plenitude. É o que o Senhor disse para você. E na área que você não está preparado, não está preparada, você virão as palavras de preparo. Virão as palavras de preparo. O Senhor diz que a casa do Pai é para os filhos. A casa do Pai é para os filhos. E é na casa do Pai que Ele fala com os filhos. Haverão dias que você nem vai reconhecer o que você viveu, porque tudo vai ter mudado. As tristezas do passado serão só uma lembrança. Você vai rir desses dias, diz o Senhor. Aleluia.